Fala galera, parte 2 do Prota do Corpo Sagrado, espero que se divirtam, já se inscreva e deixa o like para incentivar o canal, bora pro vídeo. Aqueles cercados pelo gás negro imediatamente se transformaram em zumbis, caminhando como cadáveres sem alma. Um monge ao redor falou em pânico, o que está acontecendo? O zumbi enfurecido esticou os corpos e rugiu para frente. Um zumbi segurou um jovem em uma camisa azul com força e o mordeu. Ele virou a cabeça e gritou alto, ei, o que você está fazendo? Um monge próximo apontou preocupado para os zumbis. O careca apontou e disse, o que está acontecendo? Essas pessoas ficaram sem poder. Um monge de cabelo roxo gritou alto, idiota. Essas pessoas estão sendo atacadas. Espíritos malignos invadem o corpo. O espírito já está desordenado. Não havia outra maneira a não ser matá-los. Os zumbis rapidamente avançaram. Por trás dos zumbis, uma luz amarela brilhante piscou. Essa luz estava atrás da porta. Os zumbis gradualmente desapareceram. Depois de serem atingidos pela luz, os monges olharam com grande admiração. Acontece que a luz vinha da energia de Kankyudon. Ele estendeu a mão para recolher sua fonte de energia e falou com raiva. Ele não aguentava mais. Ele não tinha coragem suficiente e se atreveu a avançar. Kankyudon disse entediado, essas pessoas pensam que vieram para um descanso de primavera. A multidão reconheceu Kankyudon e entrou em pânico. Uma pessoa disse com voz trêmula, cuidado para não provocá-lo. Antes da reação do monge, Kankyudon olhou para ele sem palavras. Os monges ao redor ficaram parados e olharam para Kankyudon, suas expressões simultaneamente cobertas de suor frio. Do ponto de vista dos monges, Kankyudon agora emitia uma aura extremamente aterrorizante e assassina. Kankyudon lembrou-se das palavras de Long Bichai. Filho da família Kan, você não é diferente deles. Nesse momento, ele parecia iluminado, suspirou e pensou, então é isso. Isso é o que ele quer dizer? Contanto que eu mostre um pouco de agressão aos olhos dessas pessoas, sou apenas uma pessoa louca. Mate como eles. Então, os olhos de Kankyudon estavam assassinos. Ele gritou com uma voz fria e desapareceu logo após as palavras de Kankyudon. Os monges ficaram imediatamente assustados e recuaram automaticamente para os dois lados, dando passagem a Kankyudon. Os passos do grupo de Kuan-Yin Lung apareceram. Kankyudon colocou as mãos atrás das costas, caminhou corajosamente para frente, pensando feliz, é tão confortável ser um vilão. E o grupo de pessoas de Kuan-Yin Lung seguiu atrás nos corredores do reino secreto. O grupo deles entrou em uma grande sala sombria, um após o outro. Quan Chuangqin olhou para cima surpreso e exclamou, uau, há um palácio subterrâneo tão grande e o tesouro secreto. Kankyudon olhou para a pilha de corpos no chão e previu que houve um massacre aqui. Por trás da moldura da porta principal, fumaça azul emanava uma após a outra. Kankyudon olhou cautelosamente. Logo depois disso, daquela moldura da porta, pequenas chamas amarelas brilhantes se alinharam e saíram caminhando. Kankyudon olhou para a cena diante dele e pensou silenciosamente, aqueles dois lados possuindo auras poderosas. Lá deve estar Teu então e o pequeno santo Kuan-Yin. Kankyudon virou a cabeça e olhou para Quan Chuangqin, que estava atrás dele, sorriu e chamou, irmão do clã Chuangqin. Kankyudon olhou para a porta que levava a um corredor profundo, então se virou e disse a Quan Chuangqin, você não quer encontrar aquele pequeno santo para encontrar um lugar para agir de novo? Ele foi por ali. O rosto de Quan Chuangqin imediatamente ficou preto. Jovem mestre, voltarei quando sair. Logo depois disso, a espada de Quan Chuan correu como o vento na direção de Kankyudon. Kankyudon se virou, sorriu e aconselhou Quantong a seguir a irmã de Huang, o irmão de Chuangqin, quando ele está empolgado e facilmente irritado, lutando sozinho contra Kuan-Yin, temo que ele sofra uma perda. Por favor, siga secretamente atrás dele. Quando você encontrar algo que não possa resistir, envie sua voz diretamente para mim. Kankyudon obedeceu e respondeu, entendi. Depois que Kankyudon saiu, Kankyudon continuou a perguntar a Quan Van Kep, irmão, eu também tenho algo a lhe pedir.
Quan Van Keep inclinou a cabeça em atenção. Quan Van Keep então continuou colocando as mãos nos quadris, sua expressão determinada. Você não precisa ser educado. Eu já sou seu escravo, então vamos distribuir diretamente. Quan Tu Dong silenciosamente inclinou a cabeça para olhar para Quan Van Keep. Quan Tu Dong olhou na outra direção e disse, você e Lin Lung estavam seguindo alguém. Quan Lin Lung conhecia o nome daquele garoto podre. Quan Lin Lung virou os olhos para o caminho e continuou, sim. Quan Shidong virou a cabeça para olhar para Quan Lin Lung com olhos brilhantes, como se quisesse mostrar a Quan Lin Lung que seu pensamento estava certo. Ele era mesmo aquele garoto podre. Ele precisava conseguir alguns presentes para suas irmãs. Bom, quando você voltar. Quan Lin Lung olhou para Quan Tu Dong e respondeu, ok. Quan Van Keep também disse, então vamos partir. As pessoas que seguiam Quan Tu Dong saíram. Quan Tan Wai olhou para Quan Tu Dong do outro lado com olhos constrangidos, pensando, por que de repente só restaram nós dois? Então, embora eu diga que sou sobrinho, basicamente não tenho nada em comum com ele. Quais são os tópicos de interesse dos meninos dessa idade? Quan Tan Yui olhou para Quan Tu Dong com uma expressão extremamente confusa, nada natural. Diante da expressão de Quan Tan, Quan Tu Dong inclinou a cabeça e se virou para perguntar para quebrar o silêncio. Entrar neste palácio subterrâneo para visitar um pouco, ver se poderia encontrar alguma oportunidade. Imediatamente depois, Quan Tu Dong saiu feliz, seguido por Quan Tan Wei, que se perguntava por que os seres no reino selvagem e celestial praticam. Por que os seres sencientes no deserto praticam? Pela fama? Pelo lucro? Para se tornar aquele imperador supremo? Ou simplesmente porque não querem ser pisoteados e humilhados por seu próprio propósito? Cada monge dedicará todas as suas forças, até cair na loucura. Mas, em suma, há algumas pessoas que são uma exceção. Long Beach Shi caminha orgulhosamente, carregando uma tocha. Haha! Prosperando. Uma voz de repente soou no ouvido de Long Beach Shi. Ela inexplicavelmente levantou a cabeça para olhar. A pessoa que falou era Tu então. Tu então olhou para cima e sorriu feliz. Este era o lendário osso de dragão do Supremo Ancestral, mas Tu então está prestes a prosperar. Ele ficou olhando fixamente para os ossos de dragão deitados no chão. Long Beach Shi olhou para baixo de cima e disse desanimada, era insuportável. Ela olhou para Kyo então com grande confusão. Por que ele estava tão empolgado com os ossos dos ancestrais de outra pessoa? Long Beach Shi levantou a mão confusa para esfregar o ouvido e perguntou, poderia ser que ele seja um pervertido? O mundo não é justo. Algumas pessoas nascem favorecidas pelo céu e têm um status mais alto do que as pessoas comuns. Maior dotação do que as pessoas comuns. Uma cena do passado quando Long Beach Tree estava lutando contra Long Gaotian. Uma voz estranha ao redor elogiou muito bem. É improvável que seja filha do dragão da minha linhagem meridiana. A maioria das pessoas se perde e pensa que são o único personagem principal, mas esta criança é uma exceção. Long Beach Shi virou a cabeça com olhos frios. Ela levantou os olhos para um céu nublado bem alto, onde nunca alcançará, mesmo sendo um gênio. Acima dos gênios, há monstros. Um olhar frio desceu de cima para Long Beach, tentando retornar à realidade. Long Beach Shi olhou para Kyo então à beira e se perguntou por que ele estava tão feliz com os ossos de seus ancestrais. Talvez um pervertido. A voz de Long Beach Shi fez Kyo então olhar para cima surpreso. Logo depois, Long Beach Shi pulou do penhasco. Num instante, ela pousou suavemente na frente de Tu. Então, depois de pousar, Long Beach Shi falou. Desta vez, minha missão é convidar os ossos de vários ancestrais para casa. Não importa qual seja o seu plano, por favor, vá embora. Não é benéfico para todos. Tu então franziu a testa. Sua testa estava coberta de suor e pensou, que diabos? Pessoas do ninho do dragão. Por que eles vieram tão rápido? Tu então olhou para Long Beach, tentando com olhos cautelosos e perguntou, senhorita, não seja tão autoritária. Não deixe Tumo entrar em seus olhos.
Long Beach Shy inclinou a cabeça em dúvida e perguntou novamente, eu, autoritário? Dizendo isso, ela de repente hesitou, depois coçou a cabeça timidamente e respondeu, já sou educado o suficiente. Por que não te levo em meus olhos? Mas logo depois, os olhos de Long Beach Trees ficaram imediatamente frios. Esquecendo que palavras boas eram difíceis de aconselhar o diabo que merecia morrer. Os olhos de Long Beach Trees estavam cheios de uma aura assassina. Ele puxou sua espada e olhou para Tu então e gritou, se você se recusar a recuar, então as velhas regras, vamos lutar. Tu então ficou um pouco assustado. Ele percebeu que essa era uma intenção assassina, mas de repente Tu então desapareceu no local. No segundo seguinte, que então apareceu em Long Beach, tentando levantar o punho para atacá-la. Long Beach Shy não entrou em pânico, mas rapidamente usou sua espada para bloquear. Long Beach Shy olhou para Tu então e sorriu desdenhosamente. Foi tão assustador. Antes da reação de Long Beach Shy, Tu então pensou surpreso. Sua reação foi tão rápida. Há de fato uma grande diferença entre os descendentes da família e os frangos selvagens demoníacos. Assim que viu que o então perdera a atenção. Long Beach tentou rapidamente levantar o pé e chutou Tu então com força, fazendo-o ser arremessado para longe. Ele tentou manter os pés deslizando no chão. Tu então suspirou e tentou se acalmar. Neste momento, uma alma do clã dragão o lembrou de que o nível de cultivo desse moleque está acima do seu. Uma batalha rápida vencerá um golpe decisivo se você atrair outros. Seria problemático quando Tio então ouviu isso e imediatamente concordou. Depois disso, a alma do dragão possuiu Tu então. Isso faz Long Beach Shy se sentir familiar. Enquanto ela ainda estava perplexa com o sentimento de agora há pouco, Tu então rapidamente desapareceu na frente dela. Logo depois, Tu então usou um movimento de lança-dragão que quebrou o punho celestial e atingiu diretamente o corpo de Long Beach Shy. Ela pensou que Long Beach Tree foi derrotado e estava derrotada. Mas com uma mão, ela bloqueou suavemente o soco. Isso acabou de acontecer. Long Beach Tree perguntou lentamente, é a técnica de transformação do dragão azul do nosso clã Tuamlun. Onde você aprendeu essa técnica? Tu então não respondeu com sua outra mão, continuando a realizar o movimento do dragão rasgador do céu. Mas antes que ele pudesse descobrir, um chute pousou na frente dele. Long Beach tentou dar um salto mortal para trás e chutou Tu então direto no queixo. Quando ela pousou, percebeu que era uma boa oportunidade. Ela imediatamente deu outro soco forte, fazendo Tio então voar. Tendo acabado de receber um golpe, Tio então ainda não estava derrotado. Ele recuperou o equilíbrio e pousou com segurança no chão. Tu então abraçou seu peito, pensando com dor. Droga! Vamos não falar sobre Quantiudão. Eu nem consigo pegar uma mulher. De repente, um sentimento de perigo surgiu inesperadamente, e incontáveis fluxos de energia apareceram do nada, correndo para atacar Long Beach Tree por trás. Long Beach Shy ficou um pouco assustado e olhou para trás. Devido aos seus reflexos rápidos, Long Beach Shy rapidamente e habilmente evitou o ataque repentino da luz. Mas o ataque inesperado causou um leve ferimento na bochecha de Long Beach Shy. Um fio de sangue escorreu da ferida. Durante a batalha entre os dois e Long Beach Tree, alguém interrompeu. Os passos de uma besta espiritual se aproximaram gradualmente deles. Era Vuminoia. Ela estava sentada em sua besta espiritual, segurando as cordas que tinham acabado de atacar Long Beach Tree. Diante da aparição de Vuminoia, Tu então exclamou surpreso, Minoia, por que você está aqui? Vuminoia respondeu hesitantemente, Então Vuminoia desceu de seu mascote, olhou para Tu então e respondeu, eu ouvi que o tesouro secreto supremo foi aberto, então vim ver a excitação. Mas não esperava encontrar você aqui. Long Beach Shy ficou em silêncio. Ela percebeu que essa mulher tinha um nível de cultivo divino em estágio avançado. Não, isso é suprimir o cultivo. Retornando a um reino neste momento, Vuminoia de Long Beach Shy disse, ei, vá embora. As coisas aqui não são algo que você possa tocar.
Diante do conselho de Vuminoye, Long Beach Chai curvou os lábios e sorriu desdenhosamente. Haha, significa que eu não posso tocar nos restos dos meus ancestrais, mas devo deixá-los para você pisar neles. A expressão raivosa de Long Beach Chai e os olhos cheios de intenção assassina, ela gritou, realmente ousado. Essas palavras deixaram Vuminoye sem saber o que dizer. Os olhos de Vuminoye ficaram confusos. Seu rosto também começou a suar frio. Ela pensou consigo mesma, o que ela disse está tão certo que eu não consegui refutar. Foi tão constrangedor. Vendo que a situação não parecia boa, Tu então olhou para Vuminoye com o rosto assustado e gritou, Ninonoye, não escute suas bobagens. Se este osso de dragão está no Tesouro Secreto Supremo Yuan-Tian, é objeto do Supremo Yuan-Tian, o tesouro secreto procurado por alguém com habilidade. O que isso tem a ver com ela? Ninho ancestral de dragão antes do conselho de Kyu, Vuminoye pensou consigo mesmo, é verdade. Todo mundo faz isso para roubar tesouros secretos. Shu então caminhou até Long Beach Chai e gritou alto, Ninho de dragão. Ele fechou os olhos, apontou para vários conjuntos de ossos de dragão ao lado dele e falou, eu posso ficar sem esses 4 ossos de dragão antigos. Mas os ossos de dragão supremos estão relacionados à minha prática futura. Eu tenho que lutar por eles. Tio então mais uma vez voltou os olhos para Vuminoye, que estava se aproximando para impedi-la. Minoye não precisava agir. Um grande homem deve confiar em sua própria força para competir por oportunidades. As palavras de Tu irradiavam a aura de um deus masculino. Diante das palavras de Tu, Vuminoye imediatamente olhou para ele com olhos brilhantes e cheios de admiração. Tu então, enquanto flertava romanticamente, recebeu um golpe de Long Beach Chai, fazendo com que seus olhos ficassem deformados. Long Beach Chai gritou alto, você realmente fala demais. Seus olhos brilharam com intenção assassina, então lembrou que é melhor confiar em sua própria força. Os pés de Tu deslizaram no chão. Ele usou a mão para limpar o sangue do corpo, olhou para Long Beach Chai e gritou com raiva, você de repente agiu sem mencionar a virtude marcial. Long Beach Chai respondeu desdenhosamente, ridículo, não é? Depois disso, Long Beach Chai, com uma expressão fria e assassina, correu em direção a Tu então. E então rosnou, as contas do ábaco caíram todas nos ossos do ninho. Meu sexo ainda quer entrar, então posso ensinar virtude marcial a você. Vuminoye testemunhou essa cena de longe e olhou preocupada para Tu então e gritou, Tu então. Então Vuminoye virou o corpo e lançou um ataque em direção a Long Beach Chai. Um fluxo de corda amarela brilhante avançou. Os olhos de Long Beach Chai estavam frios. Ele se inclinou e olhou para cima. Em sua mão, apareceu uma arma mágica. Ela quebrou o ataque de Vuminoye. Suas cordas foram despedaçadas. Olhando para a arma de Long Beach Chai, Minoye de repente percebeu que era uma espada vermelha. Long Beach Chai falou com uma expressão fria, usando seda branca para separar sua consciência. Ele provavelmente não queria que os outros descobrissem sua identidade, certo? Eu não estou interessado em quem você é. Mas se você quiser entrar nessa poça turva, será meu inimigo. Essas palavras fizeram Vuminoye suar. Tu então estava agora atrás, correu furiosamente para frente, usou a mão para emitir uma grande fonte de energia. Ele gritou alto, calha a boca. Quem você pensa que é? Ousa falar com Minoye assim? Então Long Beach Chai não teve medo nenhum. Evitou calmamente seu ataque, sendo secretamente atacado. Long Beach Chai sorriu desdenhosamente, levantou a espada para responder ao seu ataque. Ah! Isso é a sua virtude marcial? Tu então se virou para aconselhar Vuminoye. Minoye, não se deixe enganar por suas belas palavras. No reino secreto, para ganhar o tesouro, a força é respeitada desde os tempos antigos até o presente. Esta é a lei do mundo das fadas. Dito isso, ele abaixou a cabeça para evitar o ataque de Long Beach Chai. A expressão de Tu então estava furiosa. Ele estava em posição de atacar. Sua mão havia reunido uma grande quantidade de energia circular.
Imediatamente após isso, ele atacou os dragões. A cor verde inchou e uma ilusão de um dragão voou para atacar. Neste momento, a mão de Long Beach Shy estava levantada na frente da cabeça de Tuan. Ela agarrou a cabeça de Tu então. Para sua surpresa, Long Beach Shy usou força para esmagar a cabeça de Shu então no chão. A expressão de Long Beach Shy estava cheia de raiva. Seus olhos brilharam com intenção assassina e ele falou duramente. Quem você acha que é o verdadeiro descendente de Tan Qianho? Quieto. Kyo então olhou nos olhos de Long Beach Shy e pensou, são esses olhos novamente. Era esse olhar novamente. Ele se lembrou dos olhos idênticos de Quan Kyudong. Não me subestime. Teu então gritou. Um fluxo de energia espiritual irradiou. Long Beach Shy olhou para baixo com uma expressão surpresa. Tu então balançou a perna. Ele escapou do aperto de Long Beach Shy. A faixa de cabeça de Tu então caiu no chão. Long Beach Shy olhou para sua mão que segurava Tu então firmemente e pensou. No entanto, ele dominou a transformação do dragão. Diante dos olhos está a imagem transformada de Tu. Então ele se transformou em um animal com braços longos como um elfo. Uma expressão feroz. Olhando para Long Beach Shy, ele perguntou novamente. Quem você diz que é o sucessor legítimo? Vendo isso, Vuminoia correu em direção a Tu então de longe para aconselhá-lo. Tu então não fique com raiva. Se você lutar com ela aqui, como devemos lidar com outros caçadores de tesouros? Então ela correu para Long Beach Shy e pensou silenciosamente, eu tenho uma arma mágica que pode amarrá-la por um curto período de tempo. Você aproveita essa oportunidade para pegar o osso do dragão e sair. Tu então olhou para as ações de Vuminoia com uma expressão extremamente insatisfeita. Vuminoia pegou sua arma mágica e se dirigiu a Long Beach Tree. A estranha corda amarela assustou Long Beach Tree imediatamente. Depois disso, aquelas cordas se amarraram firmemente ao redor do corpo de Long Beach Shy e depois apertaram. Long Beach Shy olhou para a arma mágica e pensou com medo. Que arma mágica é essa? Uma vez amarrado, ele não pode usar energia espiritual Vuminoia. Depois de ver que ele havia detido Long Beach Shy, imediatamente ordenou ao elfo. Tu então, aproveitando este momento, seguiu as ordens de Vuminoia e avançou para responder. Ok. Os olhos de Minoia ficaram surpresos. Long Beach Shy não era diferente. Olhando para as ações de Tu Ten com choque, com um sorriso orgulhoso, Tu então usou sua mão para esfaquear direto no peito de Long Beach Shy. Porque ele acertou um ponto perigoso, Long Beach Shy imediatamente vomitou sangue. Neste momento, Tu então falou. Minoia, se você deixá-la ir, o ninho do dragão ancestral certamente me perseguirá até o fim. As consequências serão infinitas. Esta também é a lei do mundo das fadas. Ele sorriu triunfante. Long Beach Shy vomitou sangue. Um fluxo de sangue caiu direto aos seus pés. Tu então rapidamente retirou a mão, seguido por um fluxo de sangue jorrando. Long Beach Shy não pôde resistir e rapidamente desabou. Vendo isso, Vuminoia estava com medo e aconselhou Tu então. Você não deveria ter feito isso. Tu então ainda respondeu sem o menor remorso. Minoiete, estou apenas impotente. Espero que você possa entender. Se alguém morresse em uma luta normal, ninguém teria ressentimento. Essas palavras fizeram Minoia sentir frio. Minoiete franziu a testa. Algumas gotas de suor apareceram em seu rosto. Ela pensou consigo mesma, mas ele realmente atacou alguém que estava preso por armas mágicas. Como ele poderia ser tão cruel e frio? Sua aparência de deus masculino há pouco desapareceu, substituída por uma aparência demoníaca. As cordas enroladas no corpo de Long Beach Shy estavam gradualmente se soltando. Percebendo a mudança, Long Beach Shy pensou consigo mesma, está solto. O dono da arma mágica está vacilando. Depois de ser libertado sem deixar rastro, Long Beach Shy rapidamente atacou você. Então, para sua surpresa, Tu então usou sua mão para bloquear o ataque de Long Beach Shy. Mas devido ao impacto da força, ele ainda foi empurrado para longe.
O golpe de agora fez a mão de Shu então tremer. Ele se perguntou, que tipo de monstro é esse? Seu coração foi perfurado, mas ele ainda pode se mover. Tu então era como uma rajada de vento correndo na frente de Long Beach Trai e gritando. Não havia outra maneira senão cortar sua cabeça. Long Beach Trai sorriu sem medo. Um som familiar ressoou ao redor de seus ouvidos. Eu disse, essa garota. Sim, é você. A imagem de Long Gaotian do clã do Dragão Azul apareceu. Ele disse a ela claramente que seu talento não era ruim. Por que ele pescava ali todos os dias? Long Gaotian segurava um bastão na mão, olhou para o lugar onde Long Beach Chai estava dormindo e perguntou curioso o que estava passando pela cabeça dela. Long Beach Trai abriu os olhos lentamente e pensou, entediado, antes no clã, me derrotou. Long Beach Trai sentou-se, esfregou a parte de trás da cabeça e perguntou novamente. O cultivador também se esforçou muito. Ele ainda não conseguiu me vencer? Long Gaotian se virou e gritou irritado. Por que você fala de maneira tão desconfortável? Você quer lutar? Eu te digo que um dia sua boca vai prejudicar seu corpo. Os olhos de Long Beach Chai mostraram desgosto e ele respondeu. Então ele disse, você não pode me vencer. Eu realmente não entendo por que você continua procurando pessoas para lutar sem precisar da sua vida. Long Gaotian respondeu com um sorriso beligerante, porque, claro. Foi porque ele estava no auge desta era e se tornou um grande imperador. Além disso, havia alguma outra razão? Long Gaotian, com olhos brilhantes cheios de esperança e desejos, respondeu. Antes da excitação de Long Gaotian, Long Beach Chai ficou ao lado dele com os braços cruzados e olhou para Long Gaotian com desgosto. Long Beach Chai pensou inexplicavelmente, haha. Nem eu posso vencer aquele pequeno demônio e ele está sonhando em se tornar um grande imperador. Nos últimos 100.000 anos, quantas pessoas usaram espadas para salvar a vida de outras pessoas por esse objetivo? Long Beach Chai sorriu e disse, não estou interessado em coisas assim. Antes das palavras de Long Beach Trai, Long Gaotian perguntou curiosamente novamente, hein? Então por que você não se torna um monge? Long Beach Trai agora se levantou com as mãos e respondeu orgulhosamente, Claro. Por que viajar pelo mundo? Essa afirmação determinada fez Long Gaotian de repente exclamar, hein? Long Beach Chai juntou as mãos. Seus olhos brilharam de excitação. Ela se inclinou em direção a Long Gaotian e disse, você sabe quão grandes são os 9 céus e as 10 terras? Vidro, deserto, trovão, Inigutai, então Montanha do Sol, todos os lugares que queremos visitar. Long Gaotian olhou para Long Beach Trai, parecendo desamparado. O suor frio começou a aparecer em sua testa. Long Beach Chai se inclinou, fez uma expressão sedutora, sorriu e perguntou, sem seu cultivo, você não seria capaz de andar antes da aparência de Long Beach Trai? O rosto de Long Gaotian corou timidamente. Long Gaotian então se perguntou, já que você tem um objetivo, por que ainda está preguiçoso para praticar? Se um dia você encontrar alguém que queira sua vida, o que você fará? Long Beach Chai sorriu e respondeu, então o destino virá. É apenas destino. No entanto, voltando à realidade, Kyo então olhou para Long Beach Chai com um rosto apavorado. Long Beach Chai se transformou em um dragão e mordeu uma grande ferida no corpo de Kyo então. Ela pensou consigo mesma, antes de morrer, eu definitivamente deixarei aquele cara. Com uma ferida memorável, Long Beach Chai usou sua força para empurrá-lo com grande força contra uma parede de pedra próxima. Sob o forte impacto, Tu então imediatamente vomitou sangue. Mesmo assim, Tu então ainda se recusou a desistir. Ele reuniu sua energia na palma da mão e gritou, maldita vadia. Imediatamente depois disso, ele fez um movimento. O dragão derrotou o demônio, atacando Long Beach Trai. Long Beach Trai curvou o corpo de dor. Tu então também caiu. Ambos caíram no chão ao mesmo tempo. Tu então sentou-se tossindo de dor. Long Beach Chai virou a cabeça em direção a Tu então e sorriu. Aceite seu destino, seu garoto podre. Você é apenas um verme rastejando no chão.
Não importa quantas técnicas você roube do ninho do dragão ancestral, você não pode se transformar em um verdadeiro dragão. Diante das palavras provocativas de Longbeach Shai, Tu então rapidamente avançou com raiva e gritou furiosamente: Você bastardo! Cale a boca! Como se o objetivo tivesse sido alcançado, Longbeach Shai pensou consigo mesmo, estupidamente avançando novamente. Então venha comigo do tédio e da barriga de Longbeach Trai. Uma luz brilhante apareceu imediatamente. Como se adivinhasse que algo estava errado, Vuminoia correu preocupada para detê-la. Não é bom. Ela quer explodir o Yuan do dragão dela mesma. Tu então, volte agora. De cima, um golpe de raio extremamente forte atingiu Longbeach Trai. E então, vendo a cena diante de seus olhos, Vuminoia tinha uma expressão chocada. Imediatamente depois disso, do golpe de raio, uma figura apareceu. O raio desapareceu. Essa foi a aparição de Can Van Keep. Quan Lin Lung sorriu. Que pena! A vitória e a derrota estão prestes a ser decididas. Por que temos que agir neste momento? Longbeach Trai olhou para Quan Van Keep com confusão. Com uma expressão fria, Quan Van Keep disse: Não estou acostumado a ver isso. Você pode voltar e me reportar. A cena então mudou. Quan Van Keep não pôde deixar de parar a batalha entre Longbeach Shai e Shu. Então Minoia também percebeu naquele momento que essa era uma pessoa da família Can. Can Lin Lung também pousou naquele momento e disse a Longbeach Trai: Por que você teve que fazer isso? Mesmo que o Dragon Yuan se autodestrua com aquela jovem dama protegendo você, você ainda pode não ser capaz de ferir aquele garoto podre. Longbeach Trai suspirou e respondeu: Mas pelo menos esses ossos de dragão podem ser destruídos. Então ela perguntou novamente: Você está pelo bem da morte de um cavalheiro? Quan Van Keep imediatamente apresentou Hong Shou Kanjia, Quan Van Keep, e Longbeach Shai ficou surpresa. Quan Van Keep se classificou em quinto lugar. Quan Van Keep não hesitou em responder que sim. Naquele momento, Longbeach Trai também estava mais calma. Ela se transformou em forma humana. Ela continuou perguntando: A família militar também está interessada nos ossos de dragão de nossos ancestrais? Quan Van Keep respondeu: Estamos apenas procurando o garoto podre do outro lado do palácio. Quando Minoia ouviu que a família Can estava procurando Shu Quan, foi difícil entender o que estava acontecendo. Longbeach Trai perguntou: Esses cactos contêm o Darmenato da minha linhagem de sangue do dragão azul, assim como a linhagem de sangue do dragão ancestral. Receio que mesmo que os servos da família militar venham, eles não serão capazes de deixar ir. Vocês dois estão aqui fingindo não se importar? Quan Van Keep respondeu friamente: Não me importo com quem lhe disse que o supremo osso de dragão é um tesouro que não é fácil de obter. Claro que estou comovido. No entanto, minha família militar sempre foi justa e honesta. Não querendo deixar a água ir para o lixo, você pode pegar o cacto você mesmo. Meu exército matará o ninho dos dragões mais cedo ou mais tarde e vocês serão divididos entre alto e baixo. Naquela época, todos os seus ninhos de dragão pertenciam à minha família militar. Por que você tem que usar esses meios baixos em um lugar assim para mirar na sua jovem dama? É realmente embaraçoso. Essas palavras não foram diferentes de criticar diretamente para você. Então ele rangeu os dentes de raiva. Longbeach Trai, no entanto, respondeu: Sim, esse é o jeito que sua família militar faz as coisas. Tendo dito isso, ela se sentou e saiu. Você pode pegar esses ossos de dragão de qualquer maneira. Agora eu não posso mais levá-los embora. Sim. Você pode me ajudar com uma coisa? Dê um tapa forte na cara daquele garoto podre. Aceitando o pedido, um dos pés de Quan Van Keep bateu no chão, imediatamente seguido por um tapa muito forte no rosto de Shu Tran. Fazendo esse cara incapaz de reagir, Tio então agora duvidava de sua vida. Ele foi derrotado por causa de um tapa, não por Quan Tildão, mas por um pequeno Quan Van Keep. Nesse momento, Minoia gritou alto: Discípulos militares, o que vocês querem fazer? Os olhos de Quan Van Keep ficaram frios. O que vocês estão fazendo? Parece uma declaração que assusta as pessoas. Quem pensaria que Quan Van Keep se virou e perguntou:
Kan Lin Lung, o que queremos? Kan Lin Lung respondeu perplexo. Você não sabe que esse garoto anteriormente queria comer o corpo do antigo pássaro vermelho? A princesa que adorava Nakin acabou de saber que ele é meu amigo. O jovem mestre veio ajudar o antigo Duque Vermelho. Dizendo isso, a voz de Lin Lung de repente ficou triste. Quem sabia que esse garoto realmente difamaria o jovem mestre e bater de joelhos por adultério? O jovem mestre ficou com raiva e o espancou. Ouvindo isso, Quan Ben-kip também ficou com raiva e disse: por que ele inventou esse boato? Que pessoa corrupta! Quando Minoia ouviu isso, ela ficou pálida e pensou: não, isso não é igual à versão que eu ouvi. Teu então retrucou alto: nesse momento, era verdadeiramente um mito. É óbvio que Nakin o adorava. Sua família militar intervém. Pegue minha energia de dragão. Para não mencionar que me fez perder minha face. Agora você quer me atacar novamente? Tu então reuniu força em sua palma e disse: é apenas confiando em você? Venha e tente. Depois de terminar de falar, ele jogou uma frigideira direto em Quan Van-kip. Antes do ataque repentino, Quan Van-kip permaneceu extremamente calmo. Ele sorriu e respondeu: ok, vou tentar. Logo depois disso, uma explosão de poder irrompeu do corpo de Quan Van-kip, lançando Tu então para longe. Então uma coluna de relâmpago roxo atingiu o corpo de Tu então, fazendo-o gritar de dor. Minoia pensou preocupada que Shu Quan estava cego de raiva, incapaz de lidar com o mestre autodestrutivo da família militar. Se não o ajudarmos, ele pode morrer aqui. Não me importo mais. Terminando seus pensamentos, Minoia lançou um movimento. Inúmeras mãos atacaram Quan Van-kip. Quan Van-kip percebeu que este era o elemento misto da dinastia do deus marcial banido. Isso fez-se sentir extremamente interessante, então desferiu um golpe de palma em resposta ao movimento das mãos dispersas do elemento misto. O ataque recente de Minoia foi apenas para distrair Quan Van-kip. Ela aproveitou a oportunidade para se aproximar de Tu. Então ela queria aproveitar essa oportunidade para tirar Kyo rapidamente, então sair daqui, mas de repente percebeu que não podia. Os olhos de Kan Lin Lung estavam extremamente frios. Ela se aproximou de Minoia, que estava ajudando Tu Tran, e falou: tendo dito tudo isso, vamos encontrar o garoto que você está carregando. Enquanto terminava de falar, ele socou as duas pessoas direto no rosto. O chapéu que Minoia estava usando também caiu por causa disso.